Jornal Anhanguera de volta e um aluno foi esfaqueado por outro estudante na saída da aula. O caso aconteceu agorinha há pouco. A gente vai ao vivo com a Nayara Santos, que está no centro de Lusiânia, lá em frente a essa escola. Nayara, boa tarde para você. Quais são as informações, Nayara? Oi, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação. Bom, as informações ainda são muito preliminares, a gente ainda está apurando todo esse acontecido, mas o que a gente sabe até o momento, segundo testemunhas e também o que a polícia passou para a gente, é que um jovem de 16 anos, ele já teria saído da aula aqui dessa escola. A gente deixa bem claro que ele já tinha saído da escola quando um grupo de amigos chamou ele para ir lá para o ginásio. Assim ele fez. Foi para esse ginásio quando foi atingido, então, por uma facada. A gente ainda não tem informação de qual seria a motivação dessa briga, se de fato houve uma briga, mas esse rapaz de 16 anos teria voltado, então, para a escola para pedir socorro. A direção da escola acabou chamando o SAMU, a SAMU veio para cá, ele já foi atendido, foi encaminhado para a UPA e por enquanto as informações são essas, Thalia. A polícia disse para a gente que já conseguiu encontrar essa faca e que também está procurando esse menor. E qualquer coisa a gente volta para poder atualizar esse caso, Thalia. Tá certo, Nayara, obrigada pelas suas informações. Situação sempre muito complicada quando envolve aí, principalmente estudantes, né, alunos. Obrigada, Nayara. Qualquer coisa a gente volta a te chamar aqui. Bom trabalho aí para você. E a suspeita de coronavírus em Valparaíso foi descartada. A gente acompanhou aqui o caso da mulher de 28 anos que deu entrada em uma unidade de saúde com os sintomas da doença. Ela tinha viajado para o exterior e o voo dela fez escala em Roma, na Itália. Ela estava em isolamento em casa. Ontem saiu o resultado dos exames que deram negativo. E em Águas Lindas, um jovem de 19 anos que estava trabalhando no aeroporto de Brasília deu entrada no Hospital Municipal Bom Jesus com os sintomas da doença. Os exames já foram feitos e agora a secretária de Saúde espera pelo resultado. Segundo o prefeito Hildo do Candango, o paciente vai ficar de quarentena em casa, acompanhado pelas equipes da secretaria. E a Secretaria de Saúde de Lusiânia negou que tenha caso suspeito de coronavírus aqui na cidade. A secretaria informou que uma paciente procurou a UPA da cidade com sintomas de gripe, mas como ela não se enquadrou nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, foi descartada então a suspeita de coronavírus. Ela é estudante, veio do Paraguai de carro e não teve contato com outras pessoas que estivessem infectadas. E lá no Distrito Federal, depois da Organização Mundial de Saúde classificar como pandemia, o governador Ibanez Rocha decretou a suspensão de eventos e aulas na rede pública e particular por 5 dias. Essa determinação pegou muita gente de surpresa. O decreto saiu em uma edição extra do Diário Oficial do DF, passava das 9 da noite. No documento, o governador anunciou a suspensão das aulas nas escolas, universidades e faculdades públicas e particulares por 5 dias a contar da publicação do decreto, ou seja, mesmo sendo publicado à noite, o decreto já passou a valer na quarta-feira. E agora, o governo diz que as aulas voltam ao normal já na segunda-feira. O decreto também suspendeu todos os eventos com mais de 100 pessoas. Que dependam de alvará do governo, como shows e eventos esportivos. O decreto também diz que bares e restaurantes deverão manter as mesas com uma distância mínima de 2 metros entre elas. A decisão do governador pegou todo mundo de surpresa, até secretários do próprio GDF. As instituições de ensino tiveram que correr para avisar aos responsáveis para não mandar os alunos para a aula hoje. Pelo DF todo, escolas espalharam avisos na entrada, comunicando a suspensão das aulas. Essa faculdade particular na Asa Norte fixou o comunicado na portaria principal. Suspensão das aulas por 5 dias. Já o Instituto Federal de Brasília optou por não seguir o decreto e manteve o funcionamento normal hoje. Assim como a Universidade de Brasília, que também decidiu não parar. Em nota, a reitoria informou que, nesse momento, não há previsão de suspensão do calendário acadêmico da universidade. Mas os estudantes reclamam da falta de sabão nos banheiros da UNB. Eles dizem que precisam levar de casa. Esta professora também está levando para a universidade o próprio álcool. Trago, e para os alunos também, lenços úmidos com álcool
peço para eles trazerem álcool gel e na minha sala de aula tem lavatório. Então a gente traz sabonete, pede para lavar as mãos e nós mexemos com micro-organismos. Então tem que ter muito cuidado. O Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do DF também decidiram mudar a rotina por conta do coronavírus. Servidores e magistrados do TJ, por exemplo, poderão optar pelo regime de teletrabalho como preferencial até 30 de abril para que funcionem com o mínimo de servidores necessários. E mais, servidores que viajaram para países com surto da doença deverão permanecer em teletrabalho por 14 dias a partir do retorno. Já a Subsecretaria do Sistema Penitenciário decidiu suspender as visitas nos presídios por uma semana para prevenir o contágio. A medida vale até o dia 20 de março. E hoje de manhã a missa estava vazia nesta igreja, na 702 Norte. Ao tomar essa decisão de suspender as aulas, o governador Ibanez Rocha disse que está fazendo a parte dele e que é só um momento de alerta depois que a Organização Mundial de Saúde anunciou uma pandemia mundial por causa do coronavírus. Ibanez afirmou que não existe risco no DF e que apenas precisa de um prazo para reunir suas equipes e pedir mais orientações e esclarecimentos ao Ministério da Saúde. Ao sair de uma reunião de emergência ontem à noite da Câmara Federal, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a decisão do governador Ibanez. Tem que ter muito cuidado, porque caso essas crianças e adolescentes deixem de estar na escola e vão para a casa dos avós, aqueles que mais precisam proteção são os idosos. Ele não tem transmissão sustentada no DF. A nossa preocupação como saúde é simplesmente proteger ao máximo os idosos. É isso que a gente está recomendando. Se o efeito disso vai ser as crianças, os pai e mãe continuar trabalhando e deixar as crianças com os idosos, você vai ter um efeito daqui a uma semana, 10 dias, se você tiver transmissão sustentada, já que muitas das crianças são assintomáticas. A Sociedade de Infectologia do DF disse que também recebeu com surpresa o decreto do governador. Nós achamos que essa medida, no momento, ela é desnecessária, porque nós não temos um nível de transmissão do vírus aqui no DF tão grande. Os casos estão sendo monitorados e, de certa forma, controlados. Claro que numa epidemia viral, o momento de contenção, o momento de quarentena, ele é real e ele pode chegar. Nós apenas estamos nos posicionando nesse momento, com a situação que temos hoje. A gente se coloca à disposição de qualquer autoridade que precise da nossa ajuda. Em meio aos aumentos de casos do coronavírus no Brasil, o governo federal suspendeu ontem à noite a prova de vida dos aposentados do INSS por 120 dias. Todo ano, os idosos devem ir à agência da Caixa para provar que devem continuar a receber a aposentadoria. Dessa forma, agora, eles não precisam ir ao banco, onde sempre tem muita gente. E foi anunciado também que vai ser liberada no mês de abril a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. E o governo do estado anunciou medidas que serão adotadas para evitar que o coronavírus faça vítimas aqui em Goiás. A Secretaria de Saúde confirmou ontem os primeiros casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. O governador Ronaldo Caiado chegou para a coletiva cumprimentando as pessoas assim, com o cotovelo. A coletiva era para anunciar que o estado confirmou os primeiros casos do coronavírus. O novo coronavírus chegou no estado de Goiás. Nós temos 3 casos confirmados agora à tarde, né? 2 deles na cidade de Goiânia e um deles em Rio Verde. Todos 3 estão recuperando em casa. Em seguida, as primeiras medidas foram anunciadas. Partidas de futebol não terão mais a presença de torcidas. Os idosos vão ser vacinados em casa ou nos asilos. Não será preciso ir às unidades de saúde. O HDT, o Hospital de Doenças Tropicais, continua sendo o hospital referência para os casos de coronavírus. Mas nos próximos dias, 40 leitos do Hospital do Servidor Público, que ainda não foi inaugurado, serão ativados
para servir de retaguarda. Esse hospital ele passa a integrar a rede de saúde pública, né, se comportando como um hospital da Secretaria de forma a priori temporária, para que possamos segregar as pessoas que porventura tenham o Covid-19, né, o novo coronavírus, das demais pessoas. O governador anunciou que a partir desta sexta-feira, grandes eventos serão cancelados aqui no estado, mas não citou quais deles. Em princípio, todos os grandes eventos, todos os eventos maiores, com maior aglomeração de pessoas, todos eles serão cancelados. Por conta dos casos de coronavírus confirmados aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado assinou um decreto de estado de emergência. É um documento necessário para fazer compras emergenciais, por exemplo, de luvas, máscaras, respiradores. Numa situação normal, essas compras demoram um certo tempo, por causa da burocracia das licitações que são exigidas. O decreto de estado de emergência para tratar de saúde pública pode provocar uma certa apreensão nas pessoas. Eu quero tranquilizar e dizer que isso é mais do ponto de vista burocrático, certo? Por quê? Porque se nós tivermos que cumprir a lei de licitações, se amanhã nós decidirmos comprar um respirador, eu vou demorar quase que 2 meses para ter autorização para comprar o respirador. Mas o decreto é genérico. A partir da publicação dele, cada secretário estadual vai publicar uma portaria explicando melhor cada ação que será tomada em sua área, para evitar a disseminação do vírus. A primeira portaria, ela versará sobre a suspensão de eventos de grande monta, bem como os campeonatos que estão acontecendo hoje, nós suspenderemos as torcidas, né, a presença das torcidas. As igrejas, a nossa tendência é que estimulemos que sejam feitos mais de um culto, de uma missa, né, para que não haja aquele aglomerado gigantesco do número de pessoas. Para diminuir o risco de contrair coronavírus, alguns cuidados básicos são fundamentais. A vida não vai parar, mas a rotina dos brasileiros precisa mudar. O médico especialista em vírus vai logo dando o exemplo. Você pode chegar numa pessoa, encostar o cotovelo ou falar oi daqui. O professor Paulo Zanotto, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diz que é hora de reforçar e ampliar medidas de higiene e distanciamento social. Algumas já são bem conhecidas e não podem ser esquecidas. Lavar com frequência e muito bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel nos intervalos, não ficar mexendo nos olhos, na boca e no nariz. Se tossir ou espirrar, proteger com o cotovelo, usar lenço descartável. Mas a limpeza geral, principalmente dos banheiros, também exige atenção. Tem um aspecto também importantíssimo desse vírus, que ele também infecta o sistema digestório, né, o intestino. E ali, pelas fezes, pode sair uma quantidade significativa de vírus. E a gente sabe, desde a primeira SARS, em 2003, que existe uma contaminação dos banheiros muito severa. Se a gente conseguir manter limpos esses banheiros usando desinfetantes, a gente já tem uma melhora. Os cumprimentos alternativos já estão rolando nas redes sociais. E enquanto a epidemia estiver crescendo, manter distância é sinal de respeito e cuidado com o outro. Os especialistas explicam que idosos e pessoas com doenças crônicas são os grupos de maior risco, mas crianças e jovens sem sintomas são transmissores. Por isso é preciso evitar as aglomerações e manter uma distância de pelo menos 1 metro para outras pessoas. A probabilidade de transmissão é proporcional à densidade das pessoas. Se as pessoas estão adensadas, uma pessoa pode transmitir para dezenas ao mesmo tempo. Festa! Não precisa de festa agora. O que a gente tem que comemorar agora é a inteligência humana tentando preservar a vida. Essa que tem que ser a nossa atividade principal agora. Todas essas medidas, que são as chamadas medidas não farmacológicas, exigem articulação do poder público e muita colaboração das pessoas, da população. Os cuidados pessoais ajudam também a proteger a coletividade e evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo.
O que os especialistas em saúde pública acham importante evitar é esse pico de casos, como mostra o gráfico. Tornar a curva de aumento de pessoas doentes mais suave dá chance para que o sistema de saúde consiga tratar de forma adequada os pacientes mais graves. Isso faz com que os casos eles vão aparecendo de forma mais gradual e aí os serviços de saúde conseguem absorver esse número de casos. Por isso, a médica lembra que só deve procurar as emergências dos hospitais as pessoas que estão com os sintomas da doença, como tosse, coriza, febre ou dificuldade para respirar. Não há benefício nas pessoas que estão assintomáticas que elas compareçam ao pronto atendimento. Por precaução, algumas instituições começam a optar por deixar funcionários trabalhando em casa, como a sede do BNDES no Rio. Atividades culturais também estão sendo canceladas, como o Festival de Teatro de Curitiba. Algumas instituições de ensino suspenderam temporariamente as aulas, como a Unicamp. Até o dia 29, só a parte da saúde, que inclui o Hospital das Clínicas, continuará funcionando. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou um decreto suspendendo por 5 dias eventos e aulas na rede pública e privada. A Universidade de Brasília suspendeu as atividades pelo mesmo período. Existe também um grupo mais vulnerável a esses casos de coronavírus. Quando a gente envelhece, órgãos como o coração e o pulmão vão ficando mais fracos. O sistema imunológico, a defesa do organismo, também perde força. Esta é uma população alvo de todos os cuidados, desde orientação, inclusive prevenção. Você tem raros casos de doença grave na faixa abaixo de 50 anos. Então é claro que nós estamos focando na população mais vulnerável. Entre os chineses infectados com o novo coronavírus até o dia 11 de fevereiro, o percentual dos que morreram entre os mais jovens foi muito baixo. A taxa de letalidade começou a aumentar a partir dos 50 anos de idade. Entre os chineses com 80 anos ou mais, quase 15% morreram. Como a defesa do organismo é mais fraca, um idoso infectado pode não ter febre, que é um dos sintomas provocados pelo novo coronavírus. Mas existem outros sinais. Falta de ar, tosse, que em poucos dias vai piorando, fica mais intensa, mais frequente, e mudança de comportamento. O idoso pode ficar mais quieto, mais irritado, falar coisas sem sentido. O nosso cuidado em relação a eles é maior. Por quê? Porque identificando precocemente a chance de sobrevida, ou a chance de fazer uma intervenção com sucesso é muito maior. Para se proteger, os idosos têm que estar em dia com os remédios que precisam tomar. Por exemplo, para pressão alta ou diabetes. Se esses problemas estiverem descontrolados, a pessoa estará ainda mais vulnerável. As vacinas também devem estar atualizadas. O governo até antecipou a campanha de vacinação contra a gripe para o dia 23. E os idosos também precisam diminuir o contato físico com outras pessoas, em especial crianças, como os netos. Além dos idosos, também são mais vulneráveis pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa, por causa de quimioterapia, por exemplo. O infectologista diz que o próprio médico que já acompanha o idoso por causa de doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer, por exemplo, pode orientá-lo. Se tiver sintoma, acesse o médico que faz o seu cuidado. Todo médico tem obrigação de saber sobre coronavírus. Por quê? Porque é ele que vai determinar o nível de gravidade que essa pessoa tem para encaminhá-la para um serviço que possa contemplar a necessidade de assistência dela. E você pode participar do Jornal Anhanguera pelo nosso WhatsApp 984424000. Você envia suas fotos, vídeos e sugestões de reportagem. Hoje a Luciana Barros mandou foto aqui pra gente. Ela é do bairro Cidade Nova, em Cristalina. Ela parabenizou aí toda a equipe pelo desempenho e bom trabalho. Muito obrigada, Luciana. Um grande abraço para você. A Maria Alice Queiroz e o Júlio Queiroz, do setor Norte Maravilha, em Lusiânia, vão para a escola depois de assistir o jornal junto com toda a família. Um beijo para todos vocês. Já o Enzo Eduardo, do Parque Estrela d'Alva 11, em Santo Antônio do Descoberto, chega da escola e vai direto para o sofá acompanhar a TV Anhanguera. Ele gosta muito aqui do nosso trabalho. Forte abraço para você. E veja a seguir, ontem foi realizada a audiência de custódia dos 3 vereadores de Cristalina presos durante uma operação do Ministério Público que investiga o crime de rachadinha. Tem ainda a previsão do tempo para toda a região e a gente vai trazer as atrações
para o fim de semana no nosso programão. O cantor Pedro Nunes é a nossa atração musical de hoje. Participe do Jornal Anhanguera, primeira edição. Mande a sua sugestão de reportagem para o 984424000. A gente volta já.